mais um vídeo no canal. Lembrando ainda, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ouvir da palavra de Deus. Nosso tema de hoje é procrastinação com os avisos de Deus. Primeiro vamos entender o que é procrastinação. Procrastinação é você adiar, é você postergar, é você deixar para depois as coisas de Deus. E nós, como cristãos adultos, não devemos deixar para depois as coisas de Deus. Nós que somos adultos temos que fazer o que tem que ser feito. Quem faz o que quer é criança e não adulto. Então devemos ter mais responsabilidade com as coisas de Deus. O Alisson ele vai dar continuidade ao nosso tema de hoje. E ele vai dar continuidade. Sim, pessoal. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar, falar conosco. E a Kaliane vai iniciar essa oração e no final eu faço a oração de término. Sim. Feche aí seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus, grandioso Pai, neste momento graças te damos por mais um dia. Obrigada, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui gravando mais um vídeo para o Senhor, para espalhar a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha estar nos falando através dessa palavra de hoje e que venha estar tocando o coração de muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, vamos à nossa palavra do dia, que é sobre o tema procrastinação com os avisos de Deus. Então, eu fiz um estudo analisando o tema, né? E essa semana aprofundei mais sobre esse tema, né? Com relação ao dia a dia, né? E fui fazendo alguns estudos, análise sobre ele. Então, eu queria mostrar aqui basicamente o que nós vamos falar no vídeo, para não ficar assim, sabe, desapercebido alguns tópicos. Então eu vou falar rapidamente sobre os avisos de Deus, como são os avisos de Deus, de forma rápida também, as passagens com os principais profetas e principais homens de Deus também na Bíblia, e também com relação ao foco principal, que vai ser no final, que vai ser com relação à reconciliação, em relação ao acordo, à necessidade espiritual e, por fim, sobre a vida curta e a necessidade de nós não procrastinarmos e sim tomarmos a decisão rápida, porque nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Esse vai ser o mapa do nosso estudo, do nosso vídeo que nós vamos fazer hoje. Então, pessoal, vamos começar com relação aos avisos de Deus. A Kaliane, né, como já falou, sobre a procrastinação, né, exemplificou, denominou. Agora vamos falar sobre os avisos. Sabemos que Deus ele avisa a gente sobre diferentes formas. Então pode ser com relação à desobediência, à direção, a situações e a pontos negativos e pontos positivos. Então nós elencamos aqui no estudo 5 formas que Deus ele avisa, né, a gente sobre diferentes formas. Então, eu botei aqui no ponto 1, sobre as desobediências. A gente pode lembrar de quem da Bíblia? Que Deus, ele avisou, né, antecipadamente, para a pessoa não cair naquele mal, naquele pecado. Nós podemos lembrar de quem? Sansão. Sansão, Deus avisou ele, né, através dos profetas daquela época, né, que ele não poderia, né, se deitar com mulher de outro povo. Infelizmente, ele foi procrastinando com isso, foi conhecendo uma, né, salvo engano, Dalila, né, o nome dela. Sim. E aí foi levando, como o pessoal diz, no João e Maria, né? Ah, é uma mulher,
né? O que que tem de mal nisso, né? E aí por diante. A mulher de Ló, ela não poderia olhar para trás, né? Os anjos avisaram, porque a cidade ia ser destruída, nem ela e nem seu marido, né? Então a mulher de Ló, ela foi bater naquele desejo de olhar para trás, e ela olhou para trás e se tornou estátua de sal. Geazim, que era um discípulo de Eliseu, né? Ele deveria ter se guardado com relação a não pedir a oferta, né? Com relação a bênção que Deus fez num dos comandantes lá do exército. Infelizmente ele voltou atrás. Eliseu falou que não ia pedir nada, ele foi lá e pediu às escondidas, depois voltou, né? E ele adquiriu a lepra, né? Se tornou leproso. Então ele adquiriu o mal da outra pessoa, né? Que tinha sido abençoada por Deus. Saul desobedeceu a Deus. Samuel avisou Saul, infelizmente ele não deu atenção. E aí Deus falou, acabou, fala para Saul que eu vou escolher outro, né? E infelizmente aconteceu isso. Davi também foi sucessor de Saul, teve um momento que desobedeceu a Deus e por isso também foi castigado, infelizmente, né? E beleza, sobre direção, o que a Bíblia diz sobre direção? Como um aviso de Deus. Abraão, Deus disse, né? Abraão, farei de ti uma grande nação, né? Como as estrelas, né? Do firmamento do céu. E Deus cumpriu, né? Noé, Deus deu direção para ele fazer a arca da aliança, né? Antes mesmo de vir o quê? O dilúvio. E fez, obedeceu. Abraão também seguiu a Deus obedecendo. Moisés, Deus também deu direção a ele para conduzir o povo, né, Cariane? Do Egito, no momento do exílio, em direção à terra prometida. Salomão recebeu direção também de Deus para a construção do templo. Sim. Deus havia falado lá antes com Davi que não faria o templo com Davi, porque Davi ele tinha as mãos, né, com relação a sangrar. Derramamento de muito sangue. Né? Derramamento de grande sangue. Então ele ia fazer esse templo, construir o templo com o filho dele, Salomão, que seria a pessoa mais de paz, de união, mais sábio, né? E se tornou o homem mais sábio de toda a história humana. Beleza, vamos adiante. Com relação às situações, Deus também avisa com relação a isso, situações da vida, tantas situações que nós passamos, avisa sim. Lembramos de quem? De Isaac, de Jacó, de José e de Eliseu. Para resumir, vamos lá falar sobre José. José recebeu direções, avisos de Deus em sonho, né? E ele falou para os seus irmãos não entenderam, falou para o seu pai, não entendeu, né? E ele tinha o dom da interpretação, né? Só que lá mais à frente, ele entendeu todo o processo. Então Deus deu direção do que iria acontecer com ele, aconteceu, ele sofreu, foi vendido pelos irmãos, foi para a casa de Potifar, né? E lá cuidou da casa, né? Depois foi perseguido, foi parar na prisão, né? E resumindo, se tornou governador depois, mas recebeu direção, né? E Eliseu recebeu direção também de Deus para fazer várias ações maravilhosas na Bíblia. Quarto, com relação aos pontos negativos, que Deus ele avisa e já cobra. Com relação a Saul, Samuel, por intermédio de Deus, avisou a Saul para que ele viesse a obedecer os pedidos de Deus, né? Quando Saul ele guerreou com um determinado povo, Deus ele falou para ele não trazer animais, não trazer ouros, né, tesouros. Infelizmente ele voltou atrás. O que é isso de mal? O que é trazer os animais? O que é trazer ouro? Né? E Deus cobrou aquilo. Deus deu outra oportunidade para ele, né? E infelizmente ele foi procrastinando, não é mesmo, Cariane? Foi procrastinando com os avisos de Deus, né? Esse é um ponto negativo que eu estava falando.
né? Então ele foi procrastinando, e aí chegou um tempo que Deus escolheu outro para reinar, né? Que foi quem? Davi. Davi procrastinou também? Sim, tem alguns pontos que ele procrastinou e foi cobrado por isso. Ezequias, na Bíblia também, recebeu a doença, né? Por causa de se vangloriar e etc. E recebeu também suas consequências. Geazim recebeu suas consequências, né? Então, assim, Jesus também, ele avisou sobre pontos negativos nas pessoas, que tinha que ser melhorado, que tinha que ser evoluído, não é mesmo? E, enfim, várias passagens. E o ponto quinto, o último, sobre os pontos positivos. Eliseu, né? Ele foi profeta, né? Fez maravilhosas bênçãos na vida das pessoas, levando pontos positivos. Isaías também. E outro, o maior fenômeno do mundo, Jesus Cristo, né? Ao tanto de pontos positivos que ele levou para as pessoas, né? De esperança, de milagres, né? De avisos futuros que aconteceram. E, enfim, esse foi o desenvolvimento que nós queríamos fazer sobre o tema procrastinação com os avisos de Deus, não é mesmo? E a gente elencou aqui pessoas da Bíblia que eram grandes, né? E que em algum momento da vida procrastinaram com os avisos de Deus. Foi levando, né, como empurrando com a barriga, né? Como o pessoal fala. Empurrando com a barriga, né? E é aquela coisa, né? Vai gerando um sedentarismo, né, espiritual. A pessoa vai levando ali, levando, chega um momento que Deus cobra, e às vezes cobra com a própria vida, porque avisou demais, deu direção para a pessoa renunciar, a pessoa não renunciou, não é mesmo? E às vezes cobra com castigo, não é mesmo? A pessoa acaba pagando pelo preço. E às vezes cobra com relação também a toca na vida financeira, permite que coisas aconteçam, não é mesmo? Então toca ali nos bens materiais, acaba permitindo, que ele não toca, acaba permitindo que o inimigo haja. Por quê? Porque a pessoa está dando lugar, a pessoa tem pessoas que dão legalidade ao inimigo para agir. E aí é o momento que acaba, né, mesmo, acontecendo coisas ruins. Na vida de todos nós, quem acredita em Deus, não é mesmo, Kalene? Quem não acredita em Deus, acaba passando por isso. E agora vamos para o foco, né? O foco com relação ao tema. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, que fala a respeito do seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Então aqui fala da questão de nós termos o dever, né, de não procrastinarmos, de sermos pessoas ágeis com relação a reconciliar com nossos amigos. Porque com nossos irmãos, irmãos não é só irmão de sangue, é irmãos de vida da igreja, é irmãos de fé, é amigos, é colegas. Então nós não podemos procrastinarmos. Por quê? Quais os pontos mais negativos disso? A gente acaba perdendo tempo, sujamos o nosso coração, acabamos ficando com aquilo no coração e atrapalha no trabalho, né, na produção diária, enfim. Com relação ao acordo, versículo 24, 25, né? Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, o tema central, o foco central, entre em acordo depressa com seu adversário.
É uma forma de você não perder tempo, não se irar, não sujar o seu coração, não sujar a sua mente, porque você é uma pessoa produtiva, você trabalha, você cuida da sua família, você tem diversas responsabilidades que eu não sei, que a Ariane não sabe. Então você não tem tempo para dar para o diabo, para se irar, para, né, ficar com ódio no coração. Então, isso é algo negativo e nós não podemos perder tempo com isso. Vamos agora abrir a Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Achei aqui, Efésios capítulo 4, versículo 26. Não é mesmo? E 27. Diz aqui, pessoal: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então nós devemos não procrastinar com relação a guardar a ira, porque isso atrasa a nossa vida, isso deixa o nosso coração sujo e não nos leva para frente. Se tornamos pessoas improdutivas quando estamos iradas. Uma pessoa, quando ela está irada, a gente tira por nós mesmos. Nós não conseguimos estudar, não conseguimos trabalhar direito, e isso acaba nos prejudicando, não é mesmo? E a gente acaba o quê? Dando lugar ao diabo para ser tentado, para ser posto em provação. E isso não é produtivo. Então a Bíblia aqui incita a nós não procrastinarmos quando ela diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então nós não devemos passar um dia para o outro irado, não é mesmo? Seguimos adiante. Sobre a necessidade espiritual, muitas pessoas e nós também, em algum momento da vida, acabamos que venhamos a procrastinarmos com a necessidade espiritual. Acabamos recebendo avisos de Deus, sentindo no coração, através de um pastor que fala, através da palavra, que é a regra geral que Deus fala conosco. E às vezes nós não pomos em prática. E vamos entrando naquele sedentarismo espiritual. Vamos ficando obesos. E chega um momento que aí as coisas começam a pesar. O fardo pesa, as coisas ruins acontecem, né, amor? E acaba vindo grandes coisas negativas. Então, para a gente não passar por isso, nós devemos ser pessoas que têm facilidade em reconciliar, em unir pontos que são, né, quebrados, que são postos em desunião. Nós temos que unir, né? Unir e não ficar postergando em criar confusões, atrito entre as pessoas, porque isso nos torna improdutivos, não é mesmo? Então a vida é tão curta, como diz lá em Tiago 4, versículo 13 ao 14. Vamos rapidamente folhearmos lá, né? Diz aqui sobre a questão da nossa vida ser breve. 4, versículo 13, 14. 13. Diz aqui: a incerteza dos planos humanos. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que a sua vida, está questionando. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então nós somos pessoas que vivem para a vida e depois, infelizmente,
para a morte. Chegaremos um dia que nós vamos viver o último dia e nós não sabemos quando vai ser isso. Então nós somos como a neblina, somos mortais, não é mesmo? Vemos ao mundo, vivemos, crescemos, realizamos nossos sonhos, nossos objetivos, os sonhos de Deus, que é o mais importante, e conquistamos a nossa salvação com muito esforço, com muito suor. E depois passamos da vida. Ficam nossos filhos, fica os bens materiais e a gente sobe para a glória, que é a salvação, não é mesmo? Se nós alcançarmos a salvação em Deus. Jesus voltará, sabemos disso, né, amor? Sim. Não dá para procrastinar com relação a isso, não dá para nós levar a vida no João e Maria, né? Não dá para perder tempo com relação a isso. Nós devemos buscar todos os dias sermos pessoas mais produtivas, pessoas que são acertadas com relação à prática, né, do Evangelho, com relação à obediência, com relação aos princípios de Deus, porque fazendo isso nós vamos realizar os nossos sonhos, os sonhos dos nossos familiares, não é mesmo? Vamos ser pessoas produtivas na sociedade. E para trazer isso para a palavra de Deus sobre o dia que nós não sabemos que Jesus vai voltar, Lucas 12, versículo 40, fala sobre isso. Lucas 12, versículo 40. 12, versículo 40. Aqui. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então Jesus vai voltar, não é mesmo, Carlinhos? Em um momento que nós não sabemos. Então nós não podemos procrastinar com os avisos de Deus. Se Deus, como dizemos, está nos dando avisos com relação a desobediências, com relação à direção, com relação a situações, com relação a pontos positivos, a pontos negativos sobre a nossa pessoa, devemos, como nós fundamentamos na Bíblia, né, termos pressa para fazer isso, porque fazendo isso nós não vamos se direcionar para o pecado, para o distanciamento de Deus. Pelo contrário, nós vamos nos unir cada vez mais com Deus, nós dando atenção aos seus avisos. Como a Kariane diz, exemplo que ficou procrastinação. O ato de adiar, de postergar, de deixar para depois algo que deve ser feito imediatamente. Ou pelo menos no tempo correto, no tempo marcado. E eu tenho certeza que nós vamos se tornar pessoas muito mais produtivas na vida. Não é mesmo, Kariane? Então, pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra que nós hoje pregamos, falamos aqui, compartilhamos, nós estamos aprendendo muito quando nós fazemos esses vídeos, quando nós tiramos um tempo para Deus, para a palavra de Deus, principalmente nos domingos, não é mesmo, Kariane? E a gente aprende demais. E desejamos que você também aprenda, que você sinta no coração falar, porque sabemos que a maioria das pessoas hoje em dia que nós conhecemos são pessoas que acreditam em Deus. Sim, a maioria. E tem pessoas que não acreditam, mas mesmo assim dão crédito, porque a Bíblia, ela é a palavra atualizada para as nossas necessidades e para os nossos interesses em todas as áreas da nossa vida. Então, fique com Deus e nós vamos finalizar com uma oração. Vamos lá? Baixemos as nossas cabeças. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento juntamente com a minha esposa, para que o Senhor venha, Papai querido, alcançar a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que ela ouviu e que ela sentiu no coração aonde que está
faltando algo, aonde que deve ser melhorado algo na vida dela, com relação à desobediência, com relação aos avisos do Senhor, às situações, aos pontos negativos, aos pontos positivos. Então, papai querido, fale com ela e dê direção e abençoe ela, que essa semana que entra venha ser a semana abençoada, o mês abençoado, o ano abençoado, e que ela, papai querido, venha atender aos avisos do Senhor e com isso venha ser grandemente abençoada, tanto ela como a sua família e as suas áreas produtivas, papai querido. E assim nós oramos e pomos nas tuas mãos, que venha ser tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma coisa? Não. Então é isso, pessoal. Compartilhe essa palavra, deixe seu like e que Deus abençoe sua vida.